Então, galera, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma vez o nosso quadro aqui, querido, que a galera já está amando. Tem que fazer um mexão pra poder ver se bomba. Loucuras do Rádio e outras histórias aí. Terceiro episódio, chegando na área. O nosso grande querido professor Heraldo Moreira. E, inclusive, hoje, fiquei sabendo agora pelo chat, que é dia do rádio. É isso? Tá correto? Então, melhor ainda, estamos hoje comemorando o dia do rádio, falando sobre loucuras do rádio. E é isso. Boa noite, pai. Seja bem-vindo e pode começar. Boa noite, filhão. Boa noite, galera que está conosco aí. O Leonardo já mandou os parabéns. A Mari também. A Mari também. Parabéns para nós dois, no caso dela, né? Dia do rádio, dia da radiodifusão. Rádio que é o seu melhor amigo, seu melhor companheiro, é o único que não falha nunca. Só por acaba a pilha? O rádio está funcionando. Mas aí é só trocar a pilha, né? Lá no Rio Grande do Sul, agora, recentemente, com as enchentes lá, né? Aquela terrível situação que aconteceu lá, a única coisa que continuava funcionando era o rádio. Sim. Quando a televisão entrou no ar, diziam que o rádio ia acabar. Aí a internet começou a funcionar, o rádio vai acabar. Não, quando a internet começou, falou que a televisão ia acabar e, consequentemente, o rádio ia acabar. E os dois ainda estão aí. Exato. Aí, internet, redes sociais, vai acabar o rádio. Muito pelo contrário, o rádio está se reinventando sempre. Sim. A gente costuma dizer, inclusive, que o rádio virou televisão, na realidade, né? Ele, ao invés de acabar, ele se aperfeiçoou, né? Se aprimorou. Sim. Ele está nas redes sociais, ele está na internet, ele está no YouTube, então ele só cresce. É isso aí. Mas, enfim. E então, o bolso de vocês agradece, né? Que não perde emprego. O bolso de vocês agradece que não perde emprego também. Essa parte é melhor não comentar. Porque, não sei se eu já falei isso aqui, né? Rádio é uma cachaça, filho. Eu acho que quando a gente nasce, Deus toca lá na nossa cabeça e diz assim, esse aqui vai ser radialista. Porque o cara tem que ter o dom para trabalhar em rádio. Tem que gostar muito, tem que saber fazer. Mas, assim, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. No caso do rádio, com o dom vem a desgraça também, né? Que é o pagamento. Ninguém consegue viver tranquilamente, facilmente, só com rádio. É muito difícil. Todo mundo acaba, de alguma forma, como eu, por exemplo, que fui para o direito, fui para a docência, para me prostituir intelectualmente para poder me manter no rádio. Rádio eu amo fazer, né? Faria até de graça. Mas para pagar os boletos, você tem que ir em outras áreas, porque se depender só do rádio é muito complicado. É verdade. Mas, enfim, é o programa de número 3. 3 também é um número cabalístico, né? Um número muito forte. E no dia do rádio, então, assim, eu nem vou trazer histórias pessoais hoje. Vou trazer histórias só de rádio mesmo. Eu separei aqui, 4 historinhas curtas e uma historinha um pouquinho mais longa. Você quer que eu comece com a mais longa ou com as curtas? E deixo a longa para o final? Como é que você prefere? Aí vai de ti, porque como tu é a única pessoa que conhece as histórias, se tu acha que a longa rende para ser a última, seria mais legal. Mas se ela não render tanto quanto as menorzinhas, aí pode inverter. Não, todas elas rendem bem. É porque... vamos para começar com as curtinhas, né? Pronto, tá bom. Eu lembrei aqui de um colega que hoje ele nem está mais no rádio, porque ele era, paralelamente à profissão de radialista, ele era empresário do segmento de entretenimento, né? Ele trouxe, por exemplo, muitos jogos aqui em São Luís, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, de outras equipes, amistosos. Ah, tá. Ele era o cara que... Como é que chama? Produtor, né? Promotor, sei lá. Isso, promotor de eventos. Sim. Exato. E ele também fazia festas e tal, enfim.
Então, esse cara, ele era narrador esportivo. E assim, filho, dentro do jornalismo, tem várias possibilidades, né? Você pode ser um jornalista político, um jornalista policial, um jornalista de variedades, um jornalista esportivo. Para cada uma dessas especialidades, você precisa ter muito conhecimento, para não falar bobagem, para ter audiência, para ter respeito nas suas opiniões, nas suas informações, credibilidade, enfim. Mas eu costumo dizer que o segmento esportivo talvez seja o mais difícil, né? Por quê? Porque todo brasileiro se acha um treinador, se acha um jornalista esportivo, se acha um jogador de futebol, se acha árbitro, se acha tudo. Sim. Então é muito mais difícil, né? Você convencer essas pessoas de que a tua opinião que é correta, que a tua informação é que é procedente, enfim, a tua análise é que é mais próxima da realidade, enfim. E dentro do segmento esportivo, você tem várias funções. Você tem o narrador, o comentarista, o repórter, o plantonista. Basicamente são essas, né? Das 4, eu diria que a mais fácil, principalmente hoje em dia, é o plantonista, porque ele só tem que ficar buscando ali os resultados dos outros jogos e tal, alguma informação importante que chega de última hora e tal. E hoje isso tudo é muito mais fácil, porque está tudo ali à mão, muito simples, chega para você fica mais numa atitude passiva, né? Diferentemente do passado, que o plantonista ele tinha que ouvir as rádios de fora, para isso ele tinha que ter um rádio bom, uma antena boa, para ouvir em ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, as rádios de fora transmitindo jogos com uma estática miserável, porque era AM, com interferência até das lâmpadas do próprio estúdio, enfim. Tinha colegas plantonistas que, para ter uma qualidade de áudio melhor, eles subiam no teto da rádio para poder fugir da interferência e ter uma recepção melhor. Mas hoje não. Hoje o cara senta ali em frente ao computador, abre o computador, tem lá vários aplicativos que dão resultados em tempo real, todas as informações. Ficou muito mais fácil ser plantonista. Sim. Repórter. E geralmente é por onde começa, né? Não necessariamente, porque às vezes você já tem o dom para uma dessas funções. Então você já começa na função, você já começa narrador, já começa repórter. Não existe essa hierarquia de carreira, né? Não, tipo, precisa começar em um para poder ir pros outros. E mais, hoje em dia, você, por força do mercado, você é obrigado a fazer, se não todas, mas quase todas essas funções. Então, tu acaba em algum momento sendo também plantonista, né? Hoje tu não faz só uma coisa no rádio, não dá, o mercado não aceita isso, né? Sim. Bom, aí depois do plantonista, o repórter, que já é um pouco mais complicado, porque o cara tem que ter boas fontes, tem que ir aos lugares, ir atrás da notícia, não é? Ser muito inteligente, muito atento, perspicaz, para juntar uma coisa com outra e descobrir isso aqui vai resultar nisso e tal. E acima, assim, grau de dificuldade, o comentarista, porque a análise do jogo, técnica, tática, emocional, dizer aquilo que o torcedor quer ouvir, quando ele está puto, aquilo que ele gostaria de dizer, você está dizendo do time, quando ele está feliz, mexer com a emoção dele também com relação a isso, e analisar o jogo, as perspectivas, as possibilidades de mudança, a leitura do jogo, as substituições, enfim, muita coisa. E com essa concorrência de que o ouvinte também entende daquilo, né? E então, assim, você tem que ter muito mais cuidado para não falar bobagem. Sim. Agora, sem dúvida, de todas as 4, a função mais difícil é de narrador, né? Nós entrevistamos durante a pandemia, hoje ele é considerado, ao lado do Zé Carlos Araújo, os 2 maiores narradores esportivos do Brasil, e eles estão 2 juntos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que é o Luiz Penido, né? O Luiz Penido, inclusive, ele, durante essa entrevista que a gente fez com ele disse uma coisa que ninguém sabia. Ele falou que era apaixonado por São Luís, inclusive quando casou, veio a passar a lua de mel em São Luís. Ninguém sabia disso. E ele é da onde? Foi muito legal.
essa revelação. E o Luiz Penido, nessa entrevista que a gente fez com ele na pandemia, ele disse que hoje é muito mais difícil ainda ser narrador, porque antes ele só tinha uma preocupação, narrar o jogo. Hoje ele tem que interagir com o ouvinte no WhatsApp, no YouTube, ele tem que fazer uma série de outras coisas que antes ele não fazia. Né? Então ficou muito mais difícil ainda. E aí o cara tem que ter ritmo, tem que ter time, tem que saber mexer com a emoção, não pode perder o lance, tem que estar atento a tudo que está acontecendo e tal. Bom, isso tudo para dizer o seguinte: esse cara foi um dos grandes narradores que a gente teve. Mas, como todo e qualquer narrador, ele tinha manias. Né? Tem um colega nosso que é narrador aqui em São Luís, que ainda está em atividade, que ele narra o tempo inteiro, ele com fone de ouvido ou fone tradicional, ou esses fones intra-auriculares, ele fica o tempo todo narrando aqui o jogo e tirando um fone e botando de um dos lados da orelha. O tempo todo. Tá, eu sei que é uma das muitas manias que ele tem, né? Eu já reparei ele fazendo isso. Pois é. E esse narrador que eu estou falando aqui, das antigas e tal, que se tornou empresário e abandonou o rádio, ele tinha uma mania que era o seguinte: ele botava o rádio dele, onde estava conectado o fone para ele ouvir a transmissão, ele colocava não em cima da mesa da cabine, ele colocava no chão da cabine. E ficava mexendo, ele tirava o pé de dentro do sapato e ficava mexendo no volume do rádio com o pé. Caraca. Então ele transmitindo o jogo aqui, o rádio lá embaixo, no chão da cabine, e ele com o pé aumentando e diminuindo o volume, narrando e aumentando e diminuindo o volume. E nisso teve um jogo que ele se confundiu com o pé dele e ao invés de mexer no volume do rádio, ele mexeu no botão de sintonia. Sim, no dimer. E tirou a sintonia da rádio. Cara. E aí ele, narrando aqui o jogo, bola pela direita, não sei o que e tal, tirou a sintonia do rádio, ele no ar falou assim: puta que pariu, essa porra dessa rádio já saiu do ar de novo, caralho, não sei o que. Caraca, ele achou que tinha saído da rádio do ar. Ele achou que a rádio tinha saído do ar, porque na época estava tendo muito problema de queda de energia no parque de transmissores, e a rádio de vez em quando estava saindo realmente do ar. Só que nesse momento não tinha saído. Não tinha saído, ou seja, o que ele falou, as pessoas ouviram. Caraca, que merda. Então essa foi uma das muitas, tem muitas histórias dele. E uma outra história dele é que ele tinha uma característica, porque cada narrador, né, tem assim alguns jargões. Sim. Tem um aqui que eu posso citar, porque não é nada depreciativo. Sim. E é um grande amigo meu, o Gilson Rodrigues, que é esse que fica tirando o fone do ouvido, né? Então, rapidão, esse negócio, tipo, beleza, é uma mania, mas tem algum sentido fazer isso ou é simplesmente uma mania? Não, acho que é simplesmente não tem sentido nenhum. Porque na minha cabeça... diminuir o volume, tirar o fone. Na minha cabeça, eu imaginava que ele fazia isso porque, tipo, dependendo da situação, é tipo o cara lá do que tu acabou de contar, que ele diminuiu o volume. É como se ele estivesse aumentando e diminuindo o volume, só que manualmente tirando o fone e botando. Pra ele poder não ficar se reouvindo e atrapalhar o que ele tá falando na hora. Eu pensei que era isso. Não. É mania mesmo. Não tem explicação. Talvez seja um artifício da mente, não é? Porque é tanta coisa que você tem que estar atento e fazendo ao mesmo tempo, talvez aquilo ali dê um certo descanso para a mente, né? Fazer aquilo deu uma tranquilidade, algo assim. Enfim, não sei dizer exatamente. Né? Seria tipo a mania de balançar a perna que eu tenho. Talvez. Isso. É por aí. Bom, e aí cada narrador tem um jargão, né? Ou vários jargões, na realidade. Por exemplo, o Gilson Rodrigues, quando entra a vinheta dele, né? Gilson Rodrigues, ele diz, tá comigo, tá com Deus e tal. E durante a transmissão, eles vão soltando também vários jargões, né? E esse cara da história de tirar a sintonia do rádio, uma das características dele, ele inventou isso, assim, o estilo dele de narrar. Ele, bola na direita, lançada na área, atenção, fulano de tal, cabeceou, é gol. Aí ele dizia o nome do jogador e gol.
A bola lançada na área, fulano de tal, cabeceou, gol. Fulano, gol. Fulano, gol. Eu acho que era meio para frisar pro ouvinte, né? Pra Que saber quem quem tinha foi. feito o gol tinha sido fulano, né? Sim. E isso fez com que acontecesse uma história muito engraçada, porque um dos times daqui, eu não me lembro se foi o Sampaio ou se foi o Maranhão, acho que foi o Sampaio, contratou um cara que não era daqui, era de fora. Esse cara acabou morando em São Luís, mora até hoje no bairro do Maiobão, de vez em quando ele até participa dos programas esportivos. Caraca. E o nome do cara, nome ou apelido, não sei, mas ele ficou conhecido O no nome de futebol atleta como dele. nome de atleta, Certo. Mica, M-I-C-A. Aí, Mica fez um gol. E o narrador, Mica gol, Mica gol, Mica gol. Caraca, que merda, mano. Literalmente. Literalmente. Enfim. E aí o pessoal, tipo, na hora que ele falou isso, o comentarista não riu, não aconteceu alguma coisa, né? Todo mundo ri. A gente tem também uma coisa, uma piada interna, né? Das equipes de esportes, que quando alguém fala assim, alguma coisa engraçada, ou estranha, ou inusitada, alguém abre o microfone e fala, ulha! Aí todo mundo já sabe, caramba, teve alguma merda. Talvez eu não tenha prestado atenção, mas eu vou querer saber o que é. Porque se alguém disse ulha, é porque teve alguma loucura, alguma bobagem, alguma coisa assim. Esse mesmo cara, lembrei de uma outra história dele aqui agora. Ele já estava com problema de visão. E a cabine onde ele trabalhava, porque as cabines do estádio, né, elas ficam espalhadas ali ao longo da lateral do estádio. Sim. As melhores cabines são as que ficam no centro do estádio, porque aí você enxerga os dois gols da mesma distância. Sim. Mas à medida em que vai espalhando as cabines, vai ter cabine que vai ficar mais próxima do gol à direita, vai ter cabine que vai ficar mais próxima do gol à esquerda. E ele trabalhava numa emissora que a cabine ficava bem na extremidade do estádio, assim, da parte de cabines. Então ela ficava muito próxima do lado esquerdo do estádio. Mas para o lado direito ela ficava distante. E ele já estava com problema de visão, mas se negava a usar óculos. E aí o que aconteceu? Teve um jogo que o cara deu um chute forte, a bola passou rente à trave, bateu na mureta, porque é o estádio municipal Neuzinho Santos, tu conhece? Sim. Ele é muito pertinho do gramado, né? Sim. Ele não é como o Castelão, que tem uma pista de atletismo, tem uma outra pista, tem mais uma outra, são 3 pistas, uma de atletismo, uma onde tem os bancos, etc., e mais uma terceira pista, assim, que é o gramado, o fosso, ainda tem o fosso, quer dizer, tem uma distância enorme, né, do gramado para as cadeiras, etc. O Neuzinho Santos não, ele é colado no gramado, a distância é mínima, principalmente atrás do gol. E aí tem um alambrado, que antes era um alambrado, agora é vidro, e tem uma muretazinha onde está apoiado o vidro que antes era o alambrado. Então o cara deu um chute forte, a bola passou rente à trave, bateu na muretinha, voltou e bateu na rede por trás. Sim. Então a sensação que dava era que tinha sido gol, ainda mais para ele, que estava longe, né, e com a visão já ruim. Então ele, fulano de tal, entrou na área, atirou, é gol, fulano, gol, fulano, gol. Aí o ponta de gol, que é o repórter, que fica lá embaixo, né, para dar o detalhe do lance. Que a gente aprendeu no programa anterior sobre essa função aí. Expliquei isso aí. Aí ele, o repórter, o ponta de gol que estava lá embaixo, disse assim, fulano, não foi gol. A bola passou rente à trave, bateu na mureta, bateu na rede, pelo lado de fora, nos fundos, deu a sensação de gol, mas não foi gol. Aí, então, desculpe, torcedor, não foi gol, foi quase gol, tal. Aí um lance mais ou menos parecido depois, o cara manda também uma bola, ela passa rente não, aí o cara vai e chuta, e é gol. E aí ele diz lá, fulano de tal perdeu o gol de novo, a bola passou rente à trave e tal. E aí o ponta de gol entra lá de baixo e diz assim, fulano, mas agora foi gol. E detalhe, o cara que estava fazendo ponta de gol, como eu disse, hoje você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Esse cara que estava fazendo ponta de gol, ele era repórter e narrador. Ele era o segundo narrador da equipe. Ah, tá. Então, na hora que ele disse isso, fulano, olha, agora foi gol. Aí o que estava na cabine, já puto, porque a primeira vez ele tinha errado. O locutor, ele fica muito puto quando erra, né? Sim, claro. E ele já tinha errado uma vez, e errou a segunda vez, no mesmo jogo. Então ele ficou muito puto. Aí o cara disse, olha, dessa vez foi gol. Aí ele, porra, então fala o gol daí você mesmo. E aí o cara entrou lá de baixo. Gol! O repórter que narrou o gol. Entendeu? Então aconteceu isso também. Bom, 3 histórias curtas desse mesmo cara, né? Do mesmo personagem. Aí agora, 2 histórias curtas de um outro personagem. Esse é repórter até hoje. Repórter muito antigo, ele começou até antes do que eu, porque antes de ser repórter de rádio, ele era locutor do estádio. Tá? Não vou dizer de que estádio, não vou dizer quem é para não ter problema. Mas ele era locutor oficial do estádio. E esse cara, ele é assim, muito competente, muito voluntarioso e tal, mas eu tenho a impressão que ele não estudou muito. Então ele tem algumas limitações assim, culturais, digamos assim, né? E aí, esse cara fazendo o noticiário do clube durante um programa diário que tem na rádio, né? Tem as resenhas esportivas diárias. Eu apresento de segunda a sexta um programa na Timbira FM, de 1 a 1h30 da tarde, o giro esportivo. Sim. E aí entram os setoristas, que são os repórteres que acompanham o dia a dia do clube, né? E ele acompanhava o Sampaio. E aí o apresentador do programa diz, agora é hora de saber as últimas da Bolívia querida, Sampaio Correia, com fulano de tal. Aí ele entra de lá, dizendo, fulano, olha, uma crise enorme no Sampaio está sem dinheiro, salários atrasados, dificuldade até para conseguir alimentação para os jogadores. Olha, o Sampaio está parecendo a Antiópia. Muitas pessoas com fome e tal. Aí o apresentador do programa disse assim, ô fulano, você não estaria se referindo à Etiópia? Aí ele, é isso mesmo, Etiópia e tal. E ele chamou de Antiópia, né? Eu pensei que ele ia falar assim, não, é o país vizinho. Não, pois é, mas tem uma outra história dele, que é essa história que eu vou contar agora, que é o seguinte, uma outra oportunidade, ele entra lá para dizer, olha, noticiário do Sampaio, com fulano de tal. Aí ele entra, olha, hoje uma notícia muito triste no Sampaio, durante o coletivo de apronto para o jogo do próximo final de semana, um dos destaques da equipe, o jogador fulano de tal, numa dividida com seu companheiro e tal, levou a pior e fraturou o flêmulo. E aí o apresentador disse, ô fulano, não seria o fêmur? Aí ele disse assim, não, porque foi na perna direita. E até hoje ninguém entendeu o que ele quis dizer com isso, né? Quer dizer que na perna direita é flêmur, o nome muda. Na perna esquerda é fêmur. Enfim. Ai, caralho. Não sei se foi uma grande sacada dele também, né? Mas o certo é que ficou a história, né? Essa história todo mundo conhece no rádio. Bom, mas a história longa que eu quero contar é a seguinte, um grande amigo mesmo, até hoje, né? Hoje ele está com a saúde bem debilitada até, deixou o rádio, vive hoje, de certa forma, vegetando numa cama, né? Teve um problema sério de saúde. Mas esse cara, a gente se tornou grandes amigos, né? Mas a história foi a seguinte, eu estava trabalhando numa emissora e surgiu uma vaga para repórter, porque um repórter saiu para ir para um outro projeto, resolveu deixar o esporte para se dedicar a outra faceta do jornalismo e tal. E, por sinal, ele faz isso até hoje, né? Ele abandonou completamente o esporte e foi para outra área do jornalismo. Talvez porque ele fazia esporte muito mais por influência do tio dele, que era bastante conhecido, bastante respeitado no esporte. Então, talvez por influência do tio, ele foi para o jornalismo esportivo, mas não gostou, ou viu que não era bem a praia dele, que a praia dele era outra. Ele saiu da rádio. E aí surgiu uma vaga para setorista.
E aí o coordenador da equipe perguntou para mim, Heraldo, conheces alguém? Quer indicar alguém para substituir o fulano que saiu? Eu falei, olha, tem um menino bom lá, que eu tenho ouvido em outra emissora. Ele começou há pouco tempo, tal, mas eu percebo assim que ele é muito responsável, muito zeloso, muito cuidadoso. Ele vai em todos os treinos, eu observo isso, e ele traz as notícias assim com um português muito bom. E ele poderia ser essa pessoa, vamos para fazer um teste e tal. E aí chamaram esse cara, fizeram entrevista com ele, fizeram o teste, ele passou e ele começou então a trabalhar. O chefe da equipe, Fernando Souza, que hoje já está aposentado e tal, o slogan dele era o campeão de audiência, porque ele era o comentarista mais ouvido, porque era inclusive o comentarista mais técnico da época, até porque ele tinha sido um grande jogador de futebol e tinha sido também treinador de futebol. Então ele conhecia o rádio, o futebol como jogador e como treinador. Então ele era um cara realmente muito preparado. E era o chefe da equipe, todo mundo tinha assim aquela admiração, aquele respeito por ele e tal. Aí esse colega que eu indiquei começou a trabalhar primeiro nos programas, trazendo informações do clube, até que finalmente ele foi escalado para trabalhar numa jornada esportiva, numa transmissão esportiva. Primeira transmissão dele, transmissão de estreia. E aí, ele muito nervoso, preocupado, né, querendo acertar, querendo emplacar. A equipe tinha uma grande audiência, era comandado por esse comentarista ia trabalhar no jogo, inclusive, o chefe da equipe e comentarista número 1 estaria no jogo, então ele ficou muito nervoso. E aí, durante a transmissão, o narrador, tal, fulano de tal, entra na área, dribla, chutou para fora. Detalhe do lance, fulano. Aí entra o repórter que estava estreando, né? Lá embaixo, fazendo a ponta de gol. Diz assim, o fulano de tal fez tudo certo, driblou bem, mas na hora de chutar a gol, ele mandou um tirambaço fraco. Para só. Tirambaço fraco. Na gíria do futebol, tirambaço significa o quê? Muito forte. Uma bicuda. Chute forte, uma bomba, né? Uma bomba, bicuda. Um bicudo, pois é. Fraco não pode, pô. Não existe tirambaço fraco. E se fosse forte, seria redundante também, né? Mas fraco é pior ainda, né? Como é que é a figura de linguagem isso aí? Porque então, se fosse tirambaço forte, seria pleonasmo. É antinomia, É algum nome assim que tem antes, eu acho que é. Pois é, a galera aí vai ajudar a gente. Então, tirambaço fraco. Ok. Termina o jogo, a gente sobe, né, os dois repórteres, eu estava trabalhando com ele como repórter, do outro lado, né? Sim. A gente sobe, ele no caminho me perguntando, e aí, Heraldo, o que tu achou, cara? Eu fui bem? Será que eu aprovei? Será que eu vou ficar na equipe? Pô, eu queria muito e tal. Aí eu disse, cara, tu foste muito bem, tu só vacilou aquela hora do tirambaço fraco. Tomara que a galera não tenha percebido, porque senão, além de te sacanear o resto da vida, isso pode pegar mal pra ti e tal. Já seria o apelido dele na rádio, né? Na estreia. Pois é. Então, assim, vamos ficar quieto e vamos aguardar pra ver e tal. Beleza. O comentarista tá analisando o jogo, porque tinha terminado o jogo, a gente tinha feito as últimas reportagens e tal, e ele, por coincidência, aquilo que tu falou, cada um tem uma mania, né? Ele tinha mania de ficar balançando a perna direita durante o comentário dele. Ele ficava comentando e balançando só a perna direita. E eu percebi nesse dia que ele estava balançando as duas pernas. Eu falei, caramba, Fernando, o comentarista, ou ele tá puto, ou ele tá muito nervoso, porque não é normal isso. Ele geralmente só balança uma perna. E aí ficamos lá, né? Batendo papo, esperando e tal. Terminou o comentário, encerrou a jornada. Aí o colega que tinha estreado chega pro chefe da equipe, né? Todo feliz, todo empolgado, diz assim, e aí, campeão? O que achou? Fui bem, hein? Comecei bem, estreiei bem? Aí o Fernando, puto, só diz assim, filha da puta, onde é que tu já ouviu na tua vida tirambaço fraco? Porra, se é tirambaço, não pode ser fraco.
Tu é louco, tu é burro, que porra que tu é? E tal, esculhambou ele. Cara, Sim. ele ficou assim, Arrasado. mal pra cacete, claro, né? Sim. Mas o Fernando achou que ele foi bem apesar disso, né? Sim. E disse pra ele, pelo amor de Deus, você nunca mais fala isso no ar, nem nada parecido, porra. Pensa antes de falar. Que merda, não sei o que e tal. Ok. Chega o jogo seguinte. Segundo jogo dele, por coincidência, a mesma equipe. Acho que mudou só o narrador, mas o comentarista era o mesmo, o dono da equipe. Repórteres eram nós dois e tal. Aí tem um lance lá, o cara entra na área, dribla, atenção, finalizou pra fora. Detalhe do lance, fulano. Aí ele driblou bem, teve a chance de marcar, mas na hora da finalização ele mandou um tirambaço. Ele ia falando de novo, Caraca. talvez nervoso, talvez Sim. preocupado, um tirambaço. Aí ele lembrou da bronca que ele tomou e fez a emenda pior do que o soneto. Que aí ele diz, entrou, driblou bem, mas na hora de finalizar mandou um tirambaço mais ou menos fraco. Porra, foi muito pior do que se ele tivesse falado fraco. Né? Porque mais ou menos fraco, quer dizer, não tem sentido nenhum. Forte, nem fraco. Tirambaço, mais ou menos. Só falou assim, nem chutou, porra. Aí, porra, eu acho que aí o Fernando já levou na sacanagem, achou que ele tava brincando e tal. Porque que bom que ele viu dessa forma, né? Se ele tivesse visto do jeito certo. Pois ele tava fudido. Tava num bom dia, tava de bom humor, tava tranquilo. Porque senão ele tinha sido demitido, cara. Porque eu imagino. num jogo falar tirambaço fraco, no outro jogo falar tirambaço mais ou menos fraco, porra, ninguém aguenta, né? Esse mesmo cara, me lembrei de outra história dele aqui. Ele falava, ele no começo da carreira, isso é muito comum também, né? Tanto que teve até um outro colega que fazia a mesma coisa, que foi encaminhado para um fonoaudiólogo, fez um tratamento e hoje ele não faz mais isso. Que é o quê? O cara confunde projetar e impostar a voz com falar com a voz gutural, né? Falar para dentro, assim, falar, olha, nós estamos aqui agora, tal. Tipo o cara lá do Aqui Agora, como é que Sim, que criou até um Gil Gomes, personagem. O Gil Gomes e tal. Pois então ele começou no rádio falando assim, né? Ele não falava naturalmente, ele não projetava a voz, que é falar mais alto, né? Ele impostava a voz e falava para dentro e tal. E aí o pessoal apelidou ele de fala no túmulo, porque a sensação que dava era essa, que ele estava falando dentro de um túmulo todo fechado. Abafado, né? Abafado e tal. E aí ele ficou puto com esse apelido, né? Não gostava de maneira nenhuma, saía pra porrada quando alguém chamava e tal. E eu sempre, muito sacana, muito filha da puta, eu falei, porra, eu tenho que chamar o apelido desse cara e tem que chamar no ar, porque se chamar pra ele, só pra ele, ou perto de alguns amigos, eu corro o risco de apanhar e não vai nem valer a pena, então tem que ser no ar. E aí, olha o que aconteceu. Eu sempre tive esse feeling, né, de conseguir pegar esses insights assim, essas chances. Eu acho que é uma das muitas coisas que tu herdou de mim, porque tu também tem essa capacidade de ali na hora conseguir pegar fazer uma tirada, fazer uma piada, uma tirada. Pois é. Eu cobrindo o Sampaio, ele cobrindo Moto. E nesse dia que para quem não sabe, explica pra galera aí que não sabe a importância desse jogo. É o clássico local, é o Flamengo e Vasco daqui, né? Basicamente. Sampaio e Moto. Os dois maiores times, as duas maiores torcidas, os dois maiores números de títulos estaduais, enfim. E eu cobrindo o Sampaio e ele cobrindo o Moto. Aí, o Moto venceu. Como o Moto venceu, o narrador, na hora que termina o jogo, ele diz assim, vamos então aos vestiários agora com os nossos repórteres. E é claro, a gente começa com o vestiário da alegria, o vestiário da vitória, o vestiário do Moto. Com você, fulano. Aí ele, estamos aqui no vestiário, vitória importante do time do Moto contra o Sampaio, seu maior rival, vou entrevistar aqui o fulano que fez o gol, aí entrevistou o cara. Aí, e agora vamos ao outro lado, vestiário do Sampaio, com você, Heraldo. Aí eu entro de lá, fulano, enquanto aí é só alegria,
muita festa pela vitória. Aqui o sentimento é um só, tristeza, desânimo. Olha, sinceramente, isso aqui está parecendo um cemitério. Eu estou me sentindo como se estivesse diante de vários túmulos. E aí alguém gritou lá em cima, né? Ulha! Porque já sabia que era eu sacaneando ele e tal. Ele não falou nada, continuou extremamente profissional. Sério? Eu voltei para ele entrevistou, porque aí ficava nesse bate-bola, né? Sério? Ele entrevistava um, entrevistava o outro e tal. Quando termina, que a gente está saindo, eu estou saindo de um vestiário, ele está saindo do outro, que sim, ele vem na minha direção, né? Puto da vida. Filha da puta, eu vou te dar porrada agora, sacana. Tu me chamou de túmulo no ar. Aí eu falei, porra, que isso, cara? Eu só retratei a realidade dos fatos. O vestiário lá tava triste, porra. Tava todo mundo puto, todo mundo chateado. Não tem nada a ver contigo, não. Tem sim, porra, tu é um sacana, isso foi de propósito, não sei o quê. Aí os colegas já começaram a rir, já se meteram ali, porque tava saindo todos os repórteres de todas as equipes. Não, rapaz, com certeza isso aí não foi proposital, isso aí foi uma mera coincidência e tal, não sei o quê. Para evitar que a gente brigasse, até porque a gente era muito amigo, né? Mas foi isso, foi mais uma das histórias aí sobre o rádio. Não sei se já deu, filhão. Nem vi aqui o tempo, nem sei que horas a gente começou, já passou de meia hora, enfim. Já deve ter dado a meia hora. É? Já deve ter dado a meia hora. A gente começou um pouquinho depois, mas já são, acho que 8. Olha. Já vai dar quase 9. Né? Então acho que até passou. Eu até pensei que não renderia, mas até que rendeu bem. Não, rendeu bem. Pois é. Bom, se mais alguém tiver alguma coisa para acrescentar, deixa eu voltar aqui um pouquinho no chat. E a Mari falou algumas coisas que tem a ver com as conversas. Deixa eu ver aqui. Então. Aí ela falou, quando a gente tava falando sobre o Mika Gol, né? Aí ela falou ela falou que ela adora as cacofonias que acontecem no rádio, né? Sim. Aí ela deu uns exemplos aqui, havia dito, havia dado, e realmente é um negócio que o pessoal não pode falar. Aí ela perguntou um negócio pra ti, ela falou assim, o seu Heraldo faz in loco ou no geladão? Explica aí o que é essa gíria, pra quem não entende. Eu acho que eu sei que é, mas também não tenho certeza. Eu imagino que seja uma gíria muito própria da crônica esportiva lá do Rio, né? Porque in loco é no local. Sim. No geladão eu acredito que seja o serviço especial ou off-tube, né? Que é você fazer à distância, né? Vendo o jogo pela TV e tal. A gente faz os dois, Mari. A gente faz no estádio, ao vivo. A gente faz, às vezes, no estúdio, pela TV. Tem até uma história engraçada de off-tube que aconteceu, acho que com o Penido, com esse narrador que eu falei lá no início de hoje, o Luiz Penido. Ele estava pela Globo ainda, nessa época, Globo Rio, ele fazendo o jogo, acho que era Flamengo e Cobreloa, naquele ano que o Flamengo ganhou a Libertadores pela primeira vez, nos anos 80 lá. Sim. Não me lembro exatamente quando, mas ele estava fazendo o jogo no estúdio, pela TV. E aí, que aí é no geladão, né? Pênalti para o Flamengo. Aí ele, pênalti para o Flamengo, vai bater Zico preparado para a cobrança, pode ser agora o gol do Flamengo e tal. A imagem sumiu. Deu algum problema na transmissão lá no Chile e a imagem sumiu. E ele ficou enrolando, porque naquela época tinha isso. As rádios, elas não diziam que estavam fazendo off-tube. Elas diziam que estavam no local, no estádio. Depois é que todo mundo começou a falar. Sim. Que era serviço especial, que era off-tube e tal. Mas na época o cara mentia, o cara dizia, tô aqui no estádio, ao vivo, não sei o que e tal. Mentira. E tava vendo na televisão. Então, para todos os efeitos, ele tava lá. E aí ele ficou enrolando. Prepara a bola, Zico, ajeita com muito carinho, beija a bola, coloca no local novamente. E nada da imagem voltar. Passaram-se assim uns 2 minutos e ele enrolando. Ouviu o comentarista sobre o pênalti, foi pênalti mesmo, porque Zico ainda não resolveu bater, fala aí, fulano. Aí o cara comentou, não, foi pênalti sim, tal. Quando volta a imagem, já era a torcida, os jogadores do Flamengo se abraçando e comemorando o gol. Sim. Ele imaginou, foi gol, né? Sim. E aí ele, agora sim, Zico bateu, gol do Flamengo, Zico, Flamengo 1-0 e tal. Mas ele não viu o gol. Ele só deduziu que tinha sido gol. Quer dizer,
poderia ter acontecido até o seguinte, eu até não tive a curiosidade de ver isso, né? O goleiro rebater e alguém fazer o gol. Isso, foi o que eu pensei agora. Poderia, depende, já que demorou 2 minutos, poderia tido rebote alguém ter feito, ou poderia o goleiro ter defendido, e aí no lance seguinte, em outra situação, ter saído o gol, e não ser nem de Zico, ser de outro jogador. Errado, entregou a bola no pé de alguém fez o gol e tal, enfim. E poderia ser outro jogador, poderia ser nem o Zico fazendo gol, aí ele ia dizer que o Zico fez o gol e não foi. Pois tanta opção de possibilidade. Eu não tenho essa informação, não sei se teve algum dado adicional aí, mas o que aconteceu foi isso mesmo. Então, deixa eu ver, ninguém falou mais nada. Tá bom demais, a gente passou até do tempo normal, mas valeu a pena porque hoje é o dia do rádio, então tinha que passar um pouquinho para contar mais coisa. Bom, pai, então é isso. Obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Obrigado pelas histórias aí. Obrigado, galera do chat que participou aí, contribuiu. E, mais uma vez, parabéns pelo dia do rádio. Eu sei que é um dos seus tantos empregos, mas sei que é a sua paixão. Então, parabéns pelo seu dia. Valeu, galera. Um abração para todas e para todos aí. E até a próxima quarta-feira, né? Se Deus quiser. É isso. Valeu, pai. Beijo, boa noite e até quarta. Beijão, filho. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, galera, então foi isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Já virou um programa isso aqui. E vai ser assim. Espero que por muitas lives. Obrigado aí pela presença, pela participação de todos. E nos vemos quarta-feira que vem com mais um Loucuras do Rádio e outras histórias. Belezinha? É nóis, tamo junto. Valeu.